Assim que Eusébia sente a flecha cravada em seu peito, ela imagina alguns dias antes de aceitar o contrato de casamento com o Kanak. Ela havia recusado, ao mesmo tempo se sentindo aterrorizada pelo simples fato de saber sobre o quão sombrio é o tipo de homem com quem ela estava sendo apresentada como seu futuro esposo. Inclusive, sem contar que ela não queria fazer parte do reino de Riadon, e diz que só o fato de pensar naquilo fica apavorada. Implora para seu irmão para que criassem um outro jeito de salvar o reino, mas Dietrich diz que lamenta em ter que seguir com a decisão. E fala que dói vê-la sofrer daquele jeito, mas não havia algo mais a se fazer naquela altura. Arcaia estava se destruindo e não tinham recursos contra a astúcia de Riadon. Inclusive suas forças de batalha estão exauridas, juntamente com os cofres estão todos vazios e lhes falta território para servir como base. Se ao menos tivessem um portador de magia supremo, como nos tempos passados, talvez teria feito qualquer coisa para acalmar essa queda. No entanto, devem encarar a nova realidade enquanto arranjam um meio possível para sobreviver. De volta ao local do crime, enquanto seu vestido fica todo encharcado de sangue, Eusébia fala que Dietrich estava certo se ela tivesse poder suficiente para se posicionar como guardiã de Arcaea, ou se pelo menos tivesse sido útil para seu povo, nada daquilo teria acontecido. Devagar ela fecha os olhos, ouve alguém gritando seu nome, Eusébia, Eusébia, por favor, abra os olhos. De repente, ela toma um susto e se levanta. E logo ela tem um flashback do momento quando atiraram a flecha contra ela, o que fez ela se questionar, uma vez que a flecha perfurou seu coração. Então, ela provavelmente está morta. Mas então, como é possível que naquele momento ela consiga enxergar tudo à sua volta? Ela olha para trás. Vê Kanak segurando seu corpo nos braços, implorando que ela volte à vida. Então, é dali que percebe que ela está viva, mas em uma dimensão espiritual, ou seja, ela é agora um fantasma. Kanak permanece quieto, e seus homens preocupados perguntam se a imperatriz realmente morreu. Kanak apenas diz que é por sua culpa que aquilo aconteceu, afirmando que foi uma tolice confiar em Arcaia, fazendo seus homens perceberem que de fato a Eusébia já se foi. De seguida, Kanak fala que jamais deveria concordar em seguir o joguinho deles. Eusébia, não tendo como intervir, devido à falta de comunicação entre os dois mundos, apenas observa o homem que há pouco tempo foi seu marido, dizer que a aliança está anulada e desfeita. Com sede de vingança, Kanak fala que Arcaia pagará com sangue pela traição. Enquanto Kanak partia para cumprir sua palavra, Eusébia tenta pará-lo, mas como um fantasma ela não teve sucesso. Kanak fala para seus homens retornarem para casa depressa, a fim de se prepararem para a guerra, e mais uma vez Eusébia tenta intervir, mas desta vez sente algo estranho em seu corpo, como se estivesse sendo dilacerada, e sente suas pernas imóveis. Contudo, ela fica pensando que, a essa altura, Arcaia deve estar em chamas, mas logo ela é interrompida de suas ideias ao ouvir passos e voz de um homem sinistro que fala de forma assombrosa. Ó minha querida Eusébia, pobre coitada, você parou de respirar antes mesmo que o sangue secasse. Por algum ponto familiar que ela sente na pessoa, Eusébia pelo menos sente um pouco de alívio, por saber que a pessoa era ninguém menos que seu irmão Dietrich, e diz: é você, Dietrich. Obrigada por vir. Mas um homem chega desconfortando-a do seu curto alívio que fala: enfim, o plano frutificou neste dia. Vossa Alteza deve estar satisfeito. E para dizer que sim, Dietrich diz: eu preciso dizer que finalmente nos livramos daquele incômodo. Eu diria que satisfeito não descreve adequadamente o que estou sentindo. Eusébia, ao ouvir seu irmão falar todas aquelas palavras, não consegue acreditar que toda essa história partindo de casamento como forma de salvar o povo de Arcaia contra a tirania do imperador de Riadon, até mesmo sua morte, foi tudo plano do seu irmão. E como se tudo aquilo não bastasse, Dietrich
fala que é uma pena ele não ter presenciado sua morte pessoalmente. E o homem com ele ao seu lado diz para ele não se preocupar, porque a flecha permaneceu fiel e perfurou o coração. Então, sem dúvidas, ela deve estar morta. Mais uma vez, Eusébia fica sem reação ao escutar os planos sinistros que seu irmão havia traçado com o homem a quem Dietrich, naquele momento, estava dizendo para que tivesse em mente que, por enquanto, aquilo que aconteceu não conclui o acordo, permitiu que cuidasse de sua irmã como achasse adequado, apenas porque o homem que não foi revelado seu nome havia prometido a ele o poder para pôr Riadon aos seus pés. No entanto, o homem faz um sorriso sinistro e de seguida fala: então talvez agrade a vossa alteza saber que a guerra iminente resultará no triunfo de Arcaia, sob a regência do rei Dietrich. Arcaia renascerá como um império que se estende por todo o continente. Enquanto partiam, Dietrich fala que de qualquer forma é uma lástima que Canak tenha decidido levar o corpo de Eusébia com ele. A garota nasceu uma maga, então seu cadáver teria sido útil. Eusébia imóvel estremece, enquanto Dietrich conclui dizendo que é mesmo de fato uma pena, fazendo Eusébia questionar o porquê. Como? Uma vez que ela e seu irmão eram tão felizes e próximos e ela nunca fez mal a alguém, sempre procurou a todo custo ser simples com todos. Então por que aquilo? Como o homem com capa havia dito então, uma guerra implacável ocorreu entre Riadon e Arcaia. Quanto a Eusébia, ela permaneceu como um fantasma presa na floresta onde foi morta, devido ao ambiente sombrio, fez ela pensar que talvez estivesse no inferno, porque não havia uma explicação clara para a tragédia na qual ela foi forçada a presenciar. Na próxima cena, os soldados recolhem corpos de homens feridos a fim de deixá-los sob os cuidados do cirurgião. Eusébia, ao presenciar tudo aquilo com seus próprios olhos, ela confirma a vingança de Canak. E o mais preocupante é que a guerra não cessava. Enquanto Dietrich acusava Riadon pelo assassinato da princesa de Arcaia, ou seja, Eusébia, tentou buscar vencer a guerra se apoiando em outros indignados reinos nortenhos que estavam sob seu estandarte. Mas não demorou muito para Canak esmagá-los. Ele apoderou-se de triunfo após triunfo, aproximando Arcaia cada vez mais de sua ruína. Tudo perdeu sentido ao despertar da guerra. As florestas e campos floridos de Arcaia, o povo que tanto amava acima de tudo, também foram aniquilados, incluindo Zander, o seu irmão mais novo. Tudo desapareceu bem diante de seus olhos, corpos frios e sem vida. Uma zombaria cruel do seu estado atual. Após 3 anos de guerra, Dietrich foi capturado como refém e levado até o imperador Canak. Vários soldados gritavam morte, 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 enquanto Dietrich gritava de raiva, chamando Canak de abominável, escravo imundo, dizendo que mesmo que tenha matado sua família e saqueado sua terra nobre, nunca vencerá. A maldição da casa Cataril irá assombrá-lo até o fim dos tempos. Porém, Canak responde e diz: entendo. Rezo para que seu delírio não cesse, rei de Arcaia, nem mesmo após a morte, para que eu possa seguir seus gritos e matá-lo mais uma vez. E o mata cortando sua garganta. Coitada da Eusébia, teve que presenciar o último que tinha sobrado da sua família ser eliminado. E um dos soldados pergunta o que devem fazer com o corpo. Canak fala: precisa perguntar? Deu de alimento para o fogo. Eusébia fica lamentando pelo seu irmão e diz: então era isso que você queria? Valeu a pena sacrificar as vidas de sua irmã, irmão e pai pela sua ambição? E para alguém que já sofreu bastante, não tendo mais forças, ao invés de lágrimas, ela faz um sorriso medonho olhando para o alto. Com o som de desespero, implora a Argenwood que ouça sua voz e derrame sua graça sobre ela em troca de sua alma, e dê outra chance para o povo de Arcaia. Um brilho surge do céu. Eusébia pede que a empreste seu auxílio para que pelo menos possa recomeçar e impedir que tudo aquilo aconteça enquanto lágrimas escorrem em seu rosto. Uma voz a chama pelo nome: Eusébia, minha filha.
Ouvi o seu clamor e vi o seu sofrimento. Concedo-lhe a chance de começar. Uma luz forte brilha com bastante intensidade e ela apaga. Quando abre os olhos, sente uma diferença. O lugar onde esteve antes não havia brilho de luz intenso igual ao sítio onde está. Pergunta se era Argenwood. Mas seu pai e seu irmãozinho ficam surpresos ao perceber que ela está acordada. Ambos ficam alegres ao vê-la consciente e ambos a chamam pelo nome com sorrisos de quem estão presenciando um milagre. Com um olhar de admiração, ela os olha e diz: Xander, pai? E seu irmãozinho a abraça emocionalmente e ela com aquela expressão de: então isso quer dizer que estou viva. Um tempinho depois, ela e seu irmãozinho estão sentados. Ela fica olhando ele todo mimadinho e feliz por ela estar se sentindo bem e diz que ainda não consegue acreditar que aquilo é mesmo real. Ela os viu com seus próprios olhos, seus corpos estendidos no chão e sem vida, encarando o vazio. Mas naquele momento está tudo diferente. Seu pai está bem em sua frente, vivo e respirando, conversando normalmente. É como se tudo aquilo que ela presenciou fosse apenas uma ilusão ou uma hipnofrenose. Está todo mundo conversando normalmente, somente ela era a preocupação deles. Ela olha para seu pai, que explica para o médico que sua filha teve um momento difícil. Então, pergunta ao médico se tem certeza mesmo que é apenas um colapso do despertar. O médico fala que não existe sombra de dúvida, pois os olhos e cabelos da princesa mudaram de cor. Acreditamos que isso seja a prova de um guardião escolhido. Eusébia se questiona. Despertar? Eu tinha apenas 10 anos quando despertei a magia dentro de mim. E diz se por acaso ela foi enviada ao passado. Balança a cabeça e diz que deve estar perdendo a sanidade depois da provação que teve. Ou isso deve ser nada além de alucinação de sua própria mente perturbada. Xander, ao seu lado, apenas a olha sem entender e diz que não quer que ela adoeça de novo. É bom que ela fique com eles o máximo tempo possível. Ela o olha sem muito para dizer e o toca no rosto e diz ele está quente. Então, não é um sonho e nem uma alucinação e encosta sua cabeça nele e seu irmãozinho a compreende segurando-a carinhosamente. Enquanto Eusébia chora, compreende que de fato Argenwood realmente atendeu suas preces. E abraça seu irmãozinho como se fosse tudo o que ela precisasse para tranquilizar toda a sua dor, enquanto, em seu pensamento, ela agradece a Argenwood por lhe conceder outra chance e jura que não irá desperdiçá-la. Entretanto, para conseguir tal feito, ela precisa de seu poder, o maior poder da história dos Guardiões, Argenwood, a maior protetora de Arcaia. Ela era uma humana na época que estava viva, irmã da deusa Fayahar, mas depois de sua morte ela renasceu como uma grande árvore prateada na floresta que fica no limiar do mundo, onde era seu túmulo. Com seu reino beirando este terreno sagrado, o povo de Arcaia passou a adorar e reverenciar a Argenwood e em retorno a floresta concedeu-lhe sua graça. Heróis que protegiam o povo contra todos os desastres inimigos. No entanto, os dias de glória de Arcaia se foram. E aí a glória de Argenwood esvaneceu com o desaparecimento da magia no reino dos homens. E sem guardiões para proteger o reino, Arcaia logo se encontrou à beira da ruína total. O despertar da Eusébia foi o único raio de esperança para seu povo desesperado, onde vários davam suas felicitações por finalmente terem a chance de haver entre eles uma guardiã. Ela era a alegria e o tesouro precioso para o reino, até eles descobrirem que ela não podia usar sua magia da forma que eles esperavam. O seu único poder como guardiã era de falar com as árvores e flores. Ela fala com uma das árvores que talvez tenha algo ocorrido mal durante seu despertar, ou então ela foi uma falha como guardiã. A árvore responde e diz que isso não é verdade. Elas não teriam se tornado amigas e fica feliz que tenha sido ela, provando que as árvores eram gentis e amáveis. Só que gentileza não era o bastante para apaziguar o rancor de tantas pessoas.
Voltando para o presente, em seus pensamentos, ela fala que em sua vida passada ela observou a queda de Arcaia impotentemente, mas coisas serão diferentes de agora em diante. Se não, então, Arkenwood não teria concedido seu desejo sem lhe dar o poder de mudar o passado. Assim que ela experimenta usar sua magia em um vaso, uma luz brilhante surge no vaso. Ela olha de forma surpreendente, mas ao ver que todo o seu esforço usado apenas fez uma semente germinar, o que a faz se sentir um pouco desanimada. Porém, ela esperava algo impressionante, o que a faz se questionar se ela não pode ter os poderes que precisa. Por que a Argenwood a trouxe de volta à vida? E o mais estranho é que ela sente a magia nela um pouco mais forte, diferentemente dos tempos anteriores. Mas mesmo assim está longe de ser o suficiente para salvar Arcaia das mãos de Kanak. Lembrando o pessoal que ela voltou para o passado, então, é como se estivesse se preparando para se defender contra um ataque futuro. Inclusive, aquele contrato de casamento do começo da história ainda não aconteceu. Do nada, ela ouve alguém batendo, não se sabe se foi em uma porta ou um objeto, que diz "Olá, Eusébia". A princípio, ela tenta vacilar. A pessoa era ninguém menos que Dietrich, olhando para ela com um sorriso simples. E ela só diz "Irmão", como se não esperasse vê-lo. Mas Dietrich caminha em sua direção de um jeito inocente e fala que sobre seu despertar que envolveu bastante sofrimento pelo que lhe disseram. Enquanto naquele momento, a primeira coisa que surge em seu pensamento são as palavras que ela testemunhou saindo da boca do seu irmão, imaginando apertando seu pescoço. No entanto, quando desperta sua consciência, Dietrich estava perto o bastante, e ela o empura, o que faz com que o próprio Dietrich fique preocupado com sua atitude. Mas logo ela oferece-lhe suas desculpas e disfarça, dizendo que não está se sentindo muito bem em sua real forma de saúde. Dietrich fala que entende que ela talvez deve estar exausta. Segura em suas mãos e diz que espera que melhore depressa a fim de tê-la de volta com eles. Mas, no entanto, ela se questiona se é porque Dietrich revelou sua verdadeira face na vida dela passada, porque parece que tudo o que ele diz está mais para uma mentira. Dietrich fala que dói tanto para ele trazer-lhe tristes notícias em uma situação de vulnerabilidade que ela está passando. Eusébia pergunta sobre quais notícias seriam essas. Dietrich fala que ao invés de celebrar a recém-descoberta da Guardiã de Arcaia, as pessoas ousaram duvidar da sua proeza mágica como nova princesa guardiã deles. Eusébia fica ofendida e Dietrich acrescenta e diz para ela não se preocupar, que ele pessoalmente não se importa nem um pouco com tais blasfêmias, que o despertar dela foi um raro milagre, tudo uma mentira, e de seguida fala: "Bem, você sabe o que dizem, onde há fumaça, há fogo. Quem sabe, se as pessoas estão desesperadas para que sua esperada guardiã os mostre todo o potencial de seus poderes, enquanto Eusébia faz de tudo para esconder dele a planta que surgiu através de seu poder." Dietrich finaliza dizendo para ela não se culpar. Culpados são eles por esperar tanto de uma garota frágil. Só que Eusébia se lembra de ter escutado aquilo antes. O tom de suas palavras, sua expressão facial, para ela é tudo uma mera repetição. Na época de suas infâncias, quando ela viu que podia usar pela primeira vez sua magia de tanta emoção. Ela vai apressadamente diante de Dietrich, dizendo que ela conseguiu se comunicar com as flores do jardim e tal, acreditando ser uma ótima ideia contar para ele. No entanto, em vez de a elogiar, Dietrich apenas fala: "Ah, é sério? Só que as pessoas lá fora, essa sua suposta magia ou o que quer que seja, não é nada além de um mero truque de salão. Nossos súditos não ficariam decepcionados ao saberem que o poder de sua princesa é apenas tagarelar com ervas daninhas e folhas?" Eusébia fica encarando ele enquanto ele acrescentava, dizendo que não deixaria ninguém descobrir quais os poderes dela caso as pessoas ousassem questionar, que ela não precisa fazer nada, apenas que ficasse do seu lado e confiasse nele, enquanto Eusébia pensava sobre como aquilo terminaria. Mas Dietrich
Após notar a diferença de atitude de Eusébia perante ele, pergunta: "O que houve com ela que está agindo de forma oposta, diferente do jeito antigo?" Eusébia faz o máximo de esforço apenas para não deixar escapar uma palavra sequer sobre tudo o que sabe. Naquele instante, ela é assombrada em seus pensamentos por um espírito de sua própria imagem, que tenta influenciá-la negativamente, dizendo para que ela olhasse para si mesma o quanto é tão fraca. Como é que alguém como ela pode proteger Arcaia e executar justiça? Não será possível que consiga fazer algo, e essa ressurreição que tanto acredita ser uma chance de fazer as coisas do jeito certo não passa apenas de um engano. Porém, essa tal deusa, a qual confias a sua lealdade, quer ver você sofrer mais uma vez, enquanto apoiava seus ombros em suas costas, zombando de si mesma. Mas ela acredita ser apenas a força negativa de sua imaginação, e faz esforço máximo de se distrair de tal pensamento e fica aliviada ao se sentir um pouco livre. Tudo aquilo estava acontecendo na presença de seu irmão. Pergunta se realmente ela está se sentindo bem. Eusébia diz que sim e sente que necessita ter com a Ardenwood, porque não sabe se talvez deve ser alguma força divina influenciando ela. E se tal for o caso, ela deve descobrir por si mesma o porquê de estar fazendo aquilo com ela, mesmo que fosse a última coisa a fazer. No dia seguinte, ela parte para a floresta, onde se encontra Ardenwood, acompanhada de seus 2 soldados. Mas a fria tempestade era bastante forte, e um dos soldados sugere que regressem, pois não é seguro encarar uma forte tempestade daquelas. Mas Eusébia se recusou, porém. Ela já tinha se decidido, inclusive já até tinha se despedido de seu pai, que tentou convencê-la a não prosseguir com a ideia, alegando que ninguém além do monarca de Ardenwood pode chegar até lá. Até rei só tem única audiência concedida. Claro que Ardenwood é infinitamente misericordiosa, mas ainda assim ela é rígida e feroz quanto uma tempestade. E conta que uma vez ele a implorou de joelho para que devolvesse a vida de sua esposa, mas ela se recusou a conceder seu desejo independentemente do quão fervorosamente ele rezasse, porque para ela a ressurreição dos mortos é contra a vontade da deusa Faerhar. No fim, não lhe restou nada além do luto, e teme que algo ruim aconteça com ela. Ela fala para ele não se preocupar, prometendo voltar rapidamente caso a tempestade piorasse. Ela é guardiã de Arcaia e uma princesa da linhagem escolhida de Ardenwood, e a deusa dirá o que fazer para salvar o reino. Não tendo outro jeito de convencê-la a não prosseguir com a ideia, fala: "Ok, talvez deve ser a própria Ardenwood que está te chamando", enquanto procura em seu bolso um pingente protetor de coração, feita pelos anões que ele havia mandado fazer para dar de presente para sua esposa, e diz para que ela levasse com ela ao longo de sua caminhada. Então vemos ela novamente no presente que confirma a proteção do pingente contra o frio. Dá um sussurro agradecendo pela proteção e diz que não quer perder as pessoas que ama mais uma vez. Tem que fazer o que for preciso para mudar seu destino e salvar a todos, mas só precisa de muita magia. E usa sua única habilidade para se comunicar diretamente com as árvores, e em seu pensamento chama por elas, implorando que elas pudessem respondê-la, dizendo que gostaria tanto de ter uma audiência com a Ardenwood, implorando que lhe concedessem a entrada na floresta, e os seus companheiros soldados sentem a tempestade cessar, e Eusébia fala que talvez seja a Ardenwood que deve tê-la respondido, e pede para que seus companheiros ficassem ali por enquanto e aguardassem o seu retorno. E quando ela vai se aproximando, sente que o frio fica cada vez mais frio, que até chega de atingir seus ossos. Milagrosamente, uma voz suave a chama: "Eusébia, minha criança." Eusébia nota algumas folhas prateadas brilhantes caindo e percebe que é a Ardenwood. Fica diante a árvore que liberava as folhas, e a mesma voz diz: "Então nos encontramos mais uma vez, ó que atrás aqui desta vez." Eusébia fica toda entusiasmada encarando a árvore, enquanto em seu pensamento
Ela fala que sim, é essa mesma voz que ouvi quando viajei no tempo, e responde dizendo: ó grande Argenwood, sempre vigilante, deusa de Arcaia. Se me permite, gostaria de perguntar, para qual propósito divino eu fui trazida de volta à vida? O que devo fazer para evitar o resultado que temo? Eu já lhe jurei minha alma antes, estou preparada para cumprir essa promessa. E de seguida, suplica que lhe conceda seu poder para poder defender e proteger seu povo. Em troca, ela será o instrumento de sua vontade. Arcaia responde e diz: Eusébia, você parece ter se enganado. Apesar de ser verdade que eu estive observando a todo esse tempo, eu nunca respondi suas preces. Eusébia se assusta ao ouvir dela tais palavras. De seguida, Argenwood fala que esse privilégio é reservado somente aos monarcas de Arcaia. Por acaso não sabia disso? Eusébia, toda fraca, apenas responde admitindo que sim, ela sabe, mas tem certeza que era sua voz que a trouxe de volta. E diz que pensou que tinha sido trazida de volta para cumprir as ordens dela, mas não adiantou nada. Argenwood apenas diz: vai para casa, Eusébia. Seu corpo mortal é muito frágil para suportar o frio extenso dessa floresta, e para ferri-la ainda mais fala: seu pingente de anões não vai durar muito aqui. Vá para casa antes que você compartilhe o mesmo destino do seu pai. E para surpreendê-la, Eusébia fala que não se importa. É melhor que ela pereça naquele lugar do que ver todos que ela ama morrerem na guerra, sem poder fazer nada para impedir. E implora que a deixe protegê-los só desta vez. E se ajoelha diante dela e pede para que Argenwood desse a ela a chance de salvar Arcaia com suas próprias mãos. Apenas precisava dizer para ela o que era preciso fazer. Argenwood percebe a coragem nela e fala: se essa é sua decisão, você não me deixa escolha. Apesar de você ser uma guardiã, sua magia era fraca, porque eu não tinha mais poder o bastante para compartilhar. Portanto, é parcialmente minha culpa, a dor que você passou em sua vida anterior. Eu decidi compartilhar com você o que sobrou da minha força vital. Talvez você consiga resistir ao destino e mudar o futuro de Arcaia. E um brilho surge indo em direção a Eusébia, que fica apenas olhando ao que ela achava que não teria conseguido. E mais uma vez aquele pensamento sombrio de seu eu surge que a desencoraja, dizendo para ela não pode confiar nela. Enquanto Argenwood diz: bem, agora não há nada que possa impedi-la, mas aquele pensamento sombrio fala: o que alguém como você poderá possivelmente conquistar? Enquanto Argenwood diz: siga seu coração desta vez e terá sucesso. O seu eu imaginário a segura pelas costas rindo dela e fala que ela está destinada a morrer miseravelmente de novo, assim como em sua vida passada. Mas Eusébia fala que não desta vez. Se realmente esse é o seu destino, então que seja, mas... E o símbolo de sua magia surge, trazendo várias plantas do solo, que crescem de forma tão agressiva, indicando a forte potência atual de sua magia. A luz ilumina seu rosto e seu cabelo flutua sobre seus ombros. Com mais rapidez, as ramificações se espalham para vários lugares. Com uma expressão ousada e heróica, diz que já está cansada de tanto se esconder de tanto medo. Passamos agora para Arcaia. Um dos soldados dá uma bocejada de tanto cansaço e seu chefe o repreende e rapidamente dá um tapa na nuca, dizendo para parar de bocejar, que não perdesse o foco, só porque as coisas se acalmaram ultimamente, dizendo que ele é um guarda da fronteira. E quando se vira, testemunha o retorno de Sua Alteza Eusébia, com sua face inundada de beleza e seus olhos expressando o verde de sua poderosa magia. E assim termina a segunda parte. Se gostaram, se inscrevam, deixem seus likes e comentários e ativem o sino das notificações para serem avisados.